Olá, que Deus ele possa abençoar a sua vida, a sua casa, o seu lar e fazer refletir a luz dele na sua vida. Resplandecer de fato e de verdade a presença dele na sua casa, no seu lar, na sua família e trazer bênçãos e bênçãos sem medidas. Nós entraremos agora em oração. Eu quero que você prepare um copo com água. Se você ainda não preparou, corre lá, pega um copo com água para a gente poder orar e determinar a sua cura, o seu milagre, a sua vitória. Nós vamos determinar que toda essa enfermidade, essa tristeza, essa angústia, ela desapareça e ela saia da sua vida imediatamente. Levante essa água, vamos entrar na presença do Deus Altíssimo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua santa presença e pedimos ao Senhor, antes de tudo, a Tua misericórdia, a Tua compaixão e que a Tua poderosa mão ela seja estendida em nossa direção, meu Pai, para arrancar a doença, a enfermidade, o medo, as angústias, as amarras que se encontram nessa vida e que ela seja livre, meu Pai. Ao tomar essa água, o milagre aconteça, a vitória chegue até ela. Levante essa água para o céu. Meu Deus, abençoe, é o que nós pedimos. Tome dessa água agora. Receba a vitória, receba o milagre. Eu profetizo na sua vida a cura, o fim da depressão, da tristeza. A Bíblia diz o que é impossível para o homem se torna possível para Deus. Meu Pai, cura essa enfermidade, esse câncer, faça o secar, meu Pai, desaparecer desse corpo e que essa pessoa seja livre, liberta. Em nome de Jesus, feche as suas mãos e fala assim: eu recebo esse milagre. Põe a mão na cabeça agora, fala: eu transfiro para a minha vida a vitória e a promessa de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Olha, nós temos que tomar muito cuidado mesmo, todos os dias, para que nem eu e nem você alimentemos a depressão, a tristeza, os problemas, porque a gente acaba sendo, na verdade, com as nossas palavras, vitamina para a depressão. A gente dá alimento para a depressão permanecer na nossa vida. E nós temos que tomar cuidado com o que falamos, com o que pensamos, para que possamos ter o discernimento de Deus, para que o que nós falarmos ou pensarmos não seja um alimento para o problema que estamos dentro dele, vivendo. Porque essa situação, ela vai acabar. Pode ter certeza, ela vai passar. O que impede dela passar mais rápido na nossa vida somos nós mesmos. Porque a gente fica pensando, não vai dar certo. Ou fica determinando que vai sair errado. E passamos a ser um alimento para aquele problema. Para a própria situação nos destruir. E é assim que o Satanás trabalha. O diabo ele coloca as coisas na sua cabeça, na minha cabeça, para que a gente possa alimentar esse problema e esse problema voltar contra nós. Então, tome cuidado, porque você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa ungida, escolhida por Deus. Você não estaria aqui assistindo esse culto se você não fosse. Você poderia estar em todo outro lugar, menos aqui, tá? Então, cuida da sua mente, cuida das suas palavras. Assim como a gente vê o que põe na boca, tratando como comida, a gente não sai colocando tudo no prato e vai comendo, não, a gente escolhe. Então, escolhe o que sai também.
Escolhe o que sai da sua boca, escolhe o que você coloca no seu pensamento. A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Então vamos vigiar para que possamos, todos nós, sermos de fato e de verdade abençoados. Tá bom? Pega o seu azeite, eu vou fazer mais uma oração. Esse azeite que eu mando para você é o mesmo que eu me unjo. Pega aí, você que é dizimista, unge a sua cabeça, deixa eu fazer mais uma oração e eu vou te abençoar. Porque a Bíblia diz assim, olha, bem-aventurado cujo aquele o propósito é firme. Então você precisa de permanecer firme, firmar os seus pés no teu propósito. Porque quando você devolve o seu dízimo, quando você dá a sua oferta, lembra uma pregação que eu preguei que não é a hora que você quiser que você vai lá e faz um voto com Deus. Simplesmente, eu quero fazer e faz, porque deu certo no passado e vai dar certo agora. Lembra que eu falei para você que não era para fazer se não houver uma direção? Isso também acontece em contrapartida. Quando Deus manda você fazer e você não faz, você acende sim fogo estranho no altar. E o altar não é esse palco que a gente tem acostumado a ver. Não, o altar é a nossa vida. O altar é a nossa vida com Deus. É a nossa jornada, a nossa dádiva aqui na terra. Então, quando Deus fala assim, ó, faz, faça. Se Deus falar não faça, não faça. E muitos de vocês, Deus te escolheu para ser coluna dessa obra, desse ministério. Então, firme o pé, seja obediente, ande no caminho que Deus vai te honrar. Não tenha dúvida. O dízimo, a oferta, ela te volta, a Bíblia diz que volta para nós 100 vezes mais, ainda no porvir. Eu tenho que crer nisso, eu creio nisso muitos anos da minha vida. E às vezes a gente, com os olhos físicos, a gente não vê, mas você não sabe o que Deus está fazendo na sua vida, tá bom? Então unge a sua cabeça, levante a sua mão direita. Senhor, eu abençoo todos os dizimistas dessa obra, os que são coluna, os que têm, meu Pai, se mantido firme nessa obra, nesse propósito, nesse ministério, nessa crença de fé. Senhor, que essa mão que ela levanta agora, que ele levanta agora, seja ungida, seja consagrada e seja abençoada. E amanhã, quando ele iniciar a semana, meu Pai, no trabalho, o que ele tocar vai ser abençoado. O que era para dar errado, o Senhor vai fazer dar certo. Honra e abençoa. Fecha a mão. Fala, eu tomo posse desse milagre. E os que crêem digam, assim seja. Graças a Deus. Terminando aqui, todos vocês que creem nessa palavra, todos vocês darão uma oferta de fé. Se você tem dízimo para entregar, você vai transferir também junto com a sua oferta. Porém, todos darão uma oferta hoje. Essa semana que inicia hoje, né? Mas para trabalho, a maioria das pessoas inicia amanhã. Então, sua semana será profética, semana de vitória. O que era para dar errado vai dar certo. E o que era para dar certo vai dar mais certo. Se você tem dízimo para entregar, entrega. E não faça isso agora, você vai fazer isso no final do culto, para que Deus ele possa falar com você de maneira gloriosa. Mas não deixa de usar a sua fé hoje. Tá bom? Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 26, versículo 17. Gênesis 26, 17. Eu quero falar para você, às vezes, a gente vê tanta luta na nossa vida, só para você me entender. A gente passa por tanta luta, que se eu e você não vigiarmos, a gente para de crer na promessa. Isaac, nós vamos falar sobre ele era filho da promessa. Deus prometeu a Abraão e Isaac. Porém, olha o que a Bíblia diz.
A gente às vezes reclama que está dando errado, que está difícil. Mas olha aqui, vamos tirar como exemplo o que aconteceu, porque a Bíblia é uma receita. Entenda isso. Assim como você tem aquela receitinha de bolo, você seguir ela certinho, o bolo sai perfeito. Você não pode, se fazer coisa errada, o bolo sai errado. Agora, se você seguir a receita certa, o bolo sai certo, mesmo você não tendo prática de culinária, de cozinha. É só seguir a receita. Você sabe o básico, um ovo, uma colher disso, uma colher daquilo, você vai conseguir fazer o bolo. Porém, as pessoas têm pecado porque a Bíblia é uma receita para a nossa vida. Porém, muitas pessoas elas não têm seguido a receita. Elas têm querido pensado fazer, melhor dizendo, do jeito dela. Ela acha que ela sabe. Agora, se a gente seguir a receita, tudo vai dar certo. Então, isso aqui é uma receita para mim e para você. Que está enfrentando luta, eu também enfrento lutas. Eu também passo as minhas guerras, minhas tribulações. Então diz assim, olha, capítulo 26, versículo 17. Isaac saiu dali, armou sua barraca no vale de Gerar e ficou ali morando por algum tempo. E ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tampado ou tapado depois da sua morte. Isaac pôs os poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Um dia, os empregados de Isaac estavam ali abrindo um poço e acharam uma mina de água. E os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, afirmando que a água era deles. Por isso, Isaac deu esse nome de discussão. Então, olha aqui, deixa eu só falar para você. Isaac tinha promessa como eu e você temos. E ele continuou, ele veio no caminho da promessa. Pensa comigo, veja se nos olhos humanos isso não é uma injustiça. Os servos de Isaac cavaram os poços, encontraram água e outras pessoas de fora, pastores que não eram pastores de homens, mas de ovelha, disseram assim: essa água é minha, essa água me pertence. Então o que Isaac fez? Foi para outro lugar e cavou outro poço, encontrou mais água viva e a mesma coisa aconteceu. Foram lá, disseram: essas águas são minhas. Você veja, quando Isaac foi colocando o nome e foi seguindo. Quando a gente confia na promessa de Deus, olha que forte isso, profundo, que eu quero que você leve essa mensagem hoje para o seu dia a dia. Quando a gente confia naquilo que Deus tem prometido para nós, o nosso foco é tirado dos nossos inimigos. O nosso inimigo não importa para a gente. Os nossos problemas, embora eles sejam grandes ou pequenos, eu nem meço o tamanho do problema porque a gente não foca nele, a gente foca na promessa. Porém o diabo, ele quer que você foca no problema. Imagina se Isaac ficasse ali discutindo e sair morte. O que ele fez? Ele continuou seguindo. E a Bíblia diz mais para frente, você pode ler, que Isaac foi para um outro lugar, cavou, achou, e ninguém questionou nada. E ele disse assim: o Senhor alargou os meus caminhos. E é isso que vai acontecer com você, ainda esse mês de dezembro. O Senhor vai alargar os seus caminhos. Porém, você precisa hoje, agora, imediatamente, tirar o foco dos problemas. Os problemas não te interessam. O que interessam para nós que somos cristãos é, primeiro, fazer a vontade de Deus, para nos garantir uma vida plena e uma vida eterna.
O diabo vai continuar lançando seta maliciosa, como diz lá no Salmo 91, dardos inflamáveis. O sol, a mortandade que assola o meio, o diabo vai continuar investindo em você. Ele está perdido, ele não tem mais solução. Agora você que tem que ser uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia. Quando a Bíblia fala assim, ó, não senta na mesa dos escarnecedores. Tá lá um monte de pessoas bebendo e se drogando. Aí eu vou para lá? O que eu vou caçar lá? O que eu vou encontrar lá? Eu vou encontrar bebida e droga. Ali está o problema, eu estou de fora do problema. Então, assim também é a nossa vida cristã. O problema, ele tem que estar de fora de você. Eu não posso envolver com o problema. Embora ele esteja me atrapalhando, me impedindo, mas eu preciso continuar firme, confiando. Bem, repito, bem-aventurado aqueles cujo propósito é firme. Eu continuo olhando, eu continuo caminhando. Não deu certo aqui, vai dar certo ali. Eu vou continuar permanecendo, eu vou continuar sendo fiel, eu vou continuar acreditando naquilo que Deus prometeu, porque é só isso que nós temos. A esperança de crer que amanhã vai ser melhor do que hoje. Abraão, ele só tinha uma palavra, eu já falei isso aqui. Abraão, quando Deus chamou ele, falou assim, Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou nada para ele, ele só acreditou naquela promessa e foi. Então nós precisamos de permanecer firmes. Imagina se Isaac começava a reclamar. Às vezes a gente, pessoal, eu até falei isso essa semana, a gente é vitamina, a gente dá vitamina para o problema nos matar. Aconteceu um problema? Não era para ser. Fala assim, passa a agir assim, não era para ser aqui, vai ser ali. Isaac foi, ele achou, cavou e achou água. A Bíblia diz que desse jeito, água viva. Ou seja, e era o que ele precisava naquele momento. Porém, ele não desanimou, ele não desistiu, ele ficou reclamando, Deus, o Senhor prometeu, e agora veio outros inimigos e levou. Não, ele continuou seguindo. Porque a gente que tem, olha aqui para mim, a certeza da promessa de Deus, a confiança, a convicção que Deus é com a gente não fica temendo o problema. Ser forte, ser corajoso. Deus, quando ele fala isso, ele não está dando uma palavra de motivação, seja forte, seja corajoso, não, ele está ordenando. Depois de você ler lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, se eu não me engano, ele fala assim, ordenei que seja forte e corajoso. Por quê? Porque o mundo aqui na terra não é fácil, não. O sol brilha para o macumbeiro, para o incrédulo, para o traficante, para o bandido, para o cristão, para o pastor, para a prostituta. O sol brilha para todo mundo. Então aqui está uma guerra. Então eu tenho que continuar andando e deixando essas pessoas que não têm a direção de Deus brigarem pelo pouco. Porque quando Deus te dá, vai ser como a Bíblia diz, os seus caminhos serão alargados. E eu quero que você, nessa noite, eu quero que você confie nessa palavra que está vindo de Deus para a sua vida. Não deu nada errado, não está nada acabado. Não deu certo aí nesse problema, não fique insistindo não, segue em frente. Continue caminhando, continue crendo que Deus vai te honrar. Tudo que você tem feito, tudo que você tem confiado, não é para você ficar passando a vida inteira com problema. Tem gente que fica ali rodeando o problema, ela fica, problema, ela fica rodando o problema. Não, problemas não é para você focar nele, é para... O que esse problema me ensinou? Ele vai embora agora, vou continuar seguindo.
E o problema não consegue te acompanhar. Esse é o segredo. Quando eu ando para frente em direção ao meu alvo, em direção ao meu objetivo, em direção à promessa de Deus que há para a minha vida, o problema não tem forças para continuar atrás de mim, não. Não, a Bíblia fala assim, olha só, eu gosto muito dessa palavra. Se você está cansando e não está conseguindo acompanhar quem está a pé, imagina quem tiver a cavalo. O que isso quer dizer? Tem pessoas que é incrédula, não tem nada de Deus, mas ela está correndo de cavalo para frente. E nós que somos de Deus, nós não estamos nem a pé e nem de cavalo. Nós estamos como a Bíblia diz que somos águias. Só que se a gente ficar parando para ver quanto problema está ferindo a gente, ai meu Deus, reclamando, você está dando alimento para o problema, você está fazendo a situação crescer. Deu nome ao problema e continue como Jacó fez. Abriu, houve discussão, esse problema é discussão. Tá bom, vamos embora, vamos para o outro lado. Abriu de novo, deixa eu ver o outro nome que ele deu. Aqui, ó. Depois os empregados de Isaac abriram outro poço, e por causa dele também houve discussão. Então Isaac pôs o nome dele de inimizade. Isaac foi colocando os nomes nos problemas e vai continuando em frente. Hoje a gente vê o cristão que tem um problema, ele senta e fica conversando com o problema. Tem gente que não gosta de você, não vai gostar de você. Tem pessoas que vai cruzar o seu caminho para te derrubar, vai. Mas vai em frente, passa por cima de tudo e vai seguindo. Porque você, lembra, você tem a marca na promessa. Tem pessoas que estão passando um problema e ela acha que o problema dela é maior que o dos outros. Não. Não existe problema maior que o dos outros. Todo mundo tem um problema. Quem está fazendo ele ser maior que os outros é você. Quando você para e senta diante dele e ele fica contando para você o quanto grande ele é. Sendo que você tem um Deus poderoso. Que é preciso você continuar em frente. Repita, faça de novo, continue caminhando, seguir em frente a isso, faça de novo, repete, vai de novo, você está indo para frente. Chega uma hora que Deus vai largar os seus caminhos e você estará experiente e ninguém vai te roubar a bênção. Não deixe essa depressão, deixa essa depressão te matar. Não deixa um problema sentimental te jogar numa cama e fazer você viver como uma pessoa que não tem valor. Levante, continue seguindo. Passou, vai estar doendo, ande sangrando, porque uma hora essa dor passará. A gente às vezes quer que a dor passe rápido, não passa. Como todos já sabem, sofri um acidente, pequeno acidente, né? E estava com muita dor. Só que eu ignorei essa dor, fui fazendo tudo que eu fazia normal. E a dor passou. Passa, gente. Eu não posso ficar parando para ficar alimentando a dor. Tem dor sentimental, tem dor espiritual, tem dor familiar, tem dor financeira, tem dor na saúde. Ande. Tem gente que precisou de tirar uma parte do órgão, do corpo, amputar, mas ela está continuando andando. Tem uma pessoa que eu conheci bem, empresário, andava para cá, para lá e sofreu um acidente, teve que amputar a perna. Não frequenta igreja nenhuma, tá? Mas tem uma fé absurda. Você vê a pessoa tá feliz sem uma perna.
tá feliz, continuando andando, fazendo as coisas. Abriu uma loja, abriu isso, com uma perna só. É difícil? A gente não sabe o que passa. Mas você vê aquela pessoa conversando com você e você para e pensa, por que eu estou reclamando dessa dívida que eu tenho que pagar? Eu vou resolver isso. Por que eu estou me prostrando diante desse problema sentimental que eu estou sendo traída e estou aqui me lamentando, sendo que quem tinha que lamentar é a pessoa que me traiu? Você vê, a pessoa inverte os lados, e quem sofre é ela. Segue em frente a sua vida, continua criando a promessa. A promessa de Deus é muito clara para todos nós. Porém, só vamos enxergá-la com clareza quando pegar o foco dos nossos olhos, tirar do problema e colocar na promessa. Aí você vai entender que aquilo ali só queria te derrubar, só queria te ferir, só queria impedir você de chegar à promessa. Então, fica essa mensagem para hoje. Não alimenta essa depressão. Não alimenta esse problema que não dê vitamina para o problema. Continua andando, corre. Se andando, o problema está te perseguindo, corre, que ele não vai conseguir te perseguir. O problema é que você está sentado esperando ele te dar as ordens. Só que a ordem Deus já te deu, ser forte e corajosa. Essa doença não vai te matar. Ai, pastor, eu estou com um problema aqui no meu rim, só exemplo, tá? No meu pulmão. Creia que Deus ele vai revigorar, renovar e te curar. O que importa não é o órgão, o problema que está no órgão. O que importa é você continuar crendo na promessa. Tem pessoas na cadeira de roda adorando a Deus, feliz. E tem gente andando com as duas pernas, reclamando, caído pela rua, bebendo. O problema é a perna? Não, o problema não é a perna, o problema é a mente dela, que deixou o problema dominar, e ela foi lá bebeu até cair, está lá jogado nas marquises da vida. E a pessoa da cadeira de roda está ali feliz, está com problema? Tá, mas ela crê que Deus é muito maior. Então o problema é o problema. O problema é tão grande o foco que você coloca no problema. Tira o foco do problema. Aí eu tô com problema sentimental, pastor, todo dia eu brigo, todo dia. Então tira o foco do problema, vai fazer outra coisa, vai caminhar. Vai caminhar em frente, olha para frente. O que eu posso focar agora? Eu vou focar na minha vida profissional. Daqui a pouco sua vida sentimental está resolvida. Toda vez que um problema tentar te parar, vira as costas para ele e olha, foca em outra coisa. O que Deus tem prometido para mim aqui na minha vida profissional? Aí então eu vou colocar toda a força. Esquece que problema. Daqui a pouco, que problema já nem existe mais. Problema, que repito, você senta, cruza os braços e deixa a dificuldade de falar assim, você não pode, você não consegue, você é isso, você é aquilo. Você, pelo menos, você tem que acreditar. Eu sou filho da promessa. Eu nasci para vencer. Todos vocês nasceram para vencer. Até o mendigo que está lá debaixo do marquise nasceu para vencer. Se ele começar a acreditar que ele pode, ele sai de pendente e se torna empresário. A diferença não é aonde ele está, é o que ele focou para ser. Ele focou vou pedir aqui que é mais fácil. Ele fica pedindo. É melhor ficar sendo agredida no meu casamento do que viver minha vida livre. Então a pessoa fica alimentando aquela agressão. Depende de você. A Bíblia é um livro de receita, como eu disse. Só depende de você. Pare de sofrer. Essa é a palavra. O choro pode durar uma noite, mas pela alegria, pela manhã vem alegria. Quando, pastor? Quando pela manhã eu já não estou mais focando naquele problema. Tá bom? Que o Espírito Santo ele possa ter falado com você
E eu quero te pedir carecidamente que você, que Deus falou com você, me manda uma mensagem. Não é para mim engrandecer, não, de maneira nenhuma. Para você, Senhor, pastor, Deus falou comigo. Para me saber que você está largando, o problema se rompeu de você. E uma vez isso, eu vou estar orando para que Deus te dê força para você continuar caminhando. Tá bom? Feche os seus olhos, Senhor. Nós pedimos ao Senhor força agora. Unge os nossos olhos, Senhor, para que os nossos olhos estejam atentos apenas naquilo que o Senhor tem prometido para nós. Eu sei que a situação que muitos têm passado, que não é fácil, meu Pai, não é só falar. Mas eu peço ao Senhor que dê força a ela, para que ela possa vencer e uma vez vencendo, o Teu nome seja glorificado e exaltado. Senhor, perdoa os nossos pecados, limpa a nossa alma e que o nosso nome seja escrito no livro da vida, para que possamos te servir por toda a nossa vida com alegria. Que haja paz na sua casa agora. Eu oro pela sua família, que a sua família seja iluminada, abençoada, protegida, guardada. Que os seus negócios sejam bem-sucedidos, sua saúde seja perfeita. Que o Senhor derrama sobre a sua vida sabedoria, para que tudo que você tem para resolver seja resolvido com sabedoria divina. Senhor, fortalece o teu povo, que o Senhor possa estar com eles em toda e qualquer situação. Unge eles, meu Pai, e que sobre a cabeça deles haja uma tua bênção. É o que eu lhe peço. E entrega esse culto nas tuas mãos, na certeza que o Senhor falou com ela. E que a vida dela, a partir de hoje, será transformada e mudada. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você que crê, diga: eu aceito e tomo posse. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você agora, hoje, amanhã e para todo sempre. E os que crê, digam amém. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para lhe dar e foi entregue. Creia, confia que tudo vai dar certo. No próximo domingo eu vou ungir. Eu quero que você deixe o seu óleo preparado antes do culto. Só uma dica, pessoal. Eu sempre aviso antes que vai ter Santa Ceia, que vai ter o que nós vamos fazer. Então, uma hora antes do culto, como você está assistindo em casa, fica mais fácil de você fazer isso. Prepara lá o seu quarto, deixa o óleo, deixa a água, a fotografia da mão. Então, domingo eu vou precisar que você unge os seus olhos. Eu vou precisar que você unge os seus olhos. Por quê? Continuando o que nós estamos fazendo hoje, eu quero que você foque apenas naquilo que o Espírito Santo ele tem para todos nós, que é a vida eterna. Amém? E teve um episódio essa semana daquele cantor Pedro Henrique. Ele estava cantando e ali ele morreu. Eu quero que você... Eu sei que é muito importante você vencer aqui na terra, sabe? Prosperar, ter suas coisas, ter saúde, muito importante. Mas mais importante do que isso é você cuidar da sua salvação, sua vida com Deus. Leia a Bíblia. Não precisa de mim para você ler a Bíblia. Não precisa de mim para você entrar no seu quarto,
pedir licença ao seu marido um pouquinho, tranca o quarto, vai orar. Ou vice-versa, o marido pede licença à esposa, vai individualmente, não é junto não. Às vezes, eu sei que é bonito fazer tudo junto, mas tem coisa que não é para fazer junto. Vai ter um momento de você orar junto com sua esposa, vai, mas tem hora, você tem que fechar, pedir licença ao seu marido e ir pro quarto. É você que tem que cuidar de você. Lê a Bíblia, acorda de madrugada. Pede a Deus, pastor, não posso colocar o meu despertador, senão acorda as pessoas. Então faz uma oração, meu Deus, olha, me acorda de madrugada para me orar. Ele vai te acordar, você nem precisa de despertador. O Espírito Santo te desperta. Faça isso. E voltando aqui, esse homem, ele foi arrebatado ali. O arrebatamento já está acontecendo. Vigia, para que não seja você pega de surpresa, tá bom? Que o Espírito Santo ele possa te abençoar. Todos vocês que mandar a oferta, vai ser, se você mandar a sua oferta hoje, manda para mim o comprovante, não precisa, mas eu quero que você faça isso hoje. Mande uma data do seu nascimento. Você vai mandar, pastor, essa data do meu nascimento. Eu vou fazer um propósito hoje, meia-noite, de oração por todos vocês, tá bom? Que o Senhor Jesus te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti levante o teu rosto dando a paz, hoje, amanhã e para todo sempre. Os que crê, amém. Tchau.